Estudo Bíblico Mateus 3. Versos 1 a 12, a pregação de João Batista. A primeira ordem, tanto de João Batista como de Jesus, foi que o povo se arrependesse. Verso 2, Mateus 4:17. O arrependimento não é somente tristeza pelo pecado, mas é uma decisiva mudança, um afastamento do pecado e um comprometimento a se levar uma vida de obediência. Arrependimento traduz o chamado dos profetas do Antigo Testamento para que Israel se voltasse para Deus e para a fidelidade à aliança. O reino de Deus é o que os profetas do Antigo Testamento esperavam. A demonstração de Deus e do seu poder salvador para a redenção do seu povo em toda a sua soberania. Os gentios que se convertiam ao judaísmo, além de serem circuncidados, eram também batizados como um símbolo de que haviam morrido para a vida antiga de gentio e sido purificados das impurezas espirituais. Mas João, que exigia que os judeus também fossem batizados, significando que estes eram tão impuros quanto os pagãos, verso 6. João não permitiu que líderes, fariseus e saduceus supusessem que a ira de Deus fosse somente para os inimigos de Israel e que os judeus escapariam, versos 7 a 10. Embora o fato de ser judeu incluía privilégios pactuais externos, os verdadeiros filhos de Deus desfrutam dessa posição somente em virtude de um ato de Deus que pode fazer jorrar água doce e mudar corações de pedra. Verso 8. Frutos dignos de arrependimento. Nota homilética. Esses frutos referem-se não somente à obediência exterior, como faziam os fariseus, mas à justiça genuína e interior. 1. O reconhecimento da responsabilidade pessoal, Lucas 3:8. 2. A prontidão nas boas obras, Lucas 3:9. 3. A partilha com os necessitados, Lucas 3:11. 4. A honestidade, Lucas 3:13. 5. A mansidão, a verdade e o contentamento, Lucas 3:14. 1 Timóteo 6:6. Arrependimento sem nenhuma mudança perceptível na vida da pessoa não pode ser verdadeira. Assim como o reino é iminente, assim também é o julgamento. Mas João ainda não tinha se dado conta que a primeira vinda de Jesus não tinha o propósito de julgar e condenar, e sim de salvar. Mateus 11, versos 2 e 3. Jesus não havia vindo trazer julgamento, e sim passar por ele em nosso favor. Verso 11, o batismo. Ele representa o arrependimento, o compartilhamento na crucificação de Cristo como morte para a vida antiga, purificação dos pecados da vida passada, a identificação pactual com a pessoa em cujo nome alguém é batizado e a concessão do Espírito Santo. Essa é a função da nova aliança, que equivale à circuncisão. A purificação com fogo, versos 11 e 12. Descreve o mais importante batismo de Deus em contraste com o símbolo da purificação com água. O fogo do Espírito renova o povo de Deus e consome o ímpio como palha. Versos 13 a 17. O batismo de Jesus. João estava relutante em batizar Jesus, verso 14, porque ele reconhecia que Jesus era o único homem que não precisava de arrependimento. Mas para que toda a justiça fosse cumprida, Jesus tinha que ser identificado com o seu povo na eliminação dos seus pecados, verso 15. Jesus tinha que dar o exemplo e, simbolicamente, o seu corpo, a igreja, tinha que mergulhar nas águas da purificação. A identificação pactual de Jesus conosco envolveu o seu batismo e a sua vitória sobre a tentação, Mateus 4, versos 1 a 11, em nosso favor. Esse episódio mostra que, desde o início de seu ministério e até antes dele, Jesus já sabia que ele era o servo sofredor de Isaías 53, destinado a morrer pelo seu povo. Ao receber o Espírito Santo, verso 16, depois de ser batizado,
Novamente, Jesus representou o seu povo. O testemunho paralelo do céu, verso 17, confirmou sua identificação como servo do Senhor e ligou isso ao seu reinado messiânico. No batismo de Jesus, a Trindade estava completa: Pai, Filho e Espírito Santo.